Encontrar Moisés em registros helênico-egípcios não é difícil. O papiro Ipuver, datado de 1991-1803 a.C., descreve eventos do livro do Êxodo. Eis que o Egito está caído por causa do derramamento de água. E aquele que derramou água no chão, prende o poderoso na miséria. O rio está em sangue. Se você beber de sua água, irá perder sua humanidade, e terá sede de água. O pranto está em toda a terra, misturado com lamentações. Existem outras referências às 10 pragas do Egito no papiro Ipuver. Outros o dataram de 1250 a.C. Outra prova é o nome de Moisés, de origem egípcia, que significa retirado das águas. Nomes semelhantes, como o de Tutmose III, o seu meio-irmão. Tutmose foi o faraó do Êxodo em 1446 a.C. Ele provavelmente morreu afogado. Ele viveu de 1479 a 1425 a.C. Outra prova irrefutável foi escrita por Maneto, um historiador egípcio. Moisés foi chamado de Osarsep em seu livro Egiptíaca. A história de Osarsep é conhecida por duas longas citações da Egiptíaca, uma história do Egito pelo historiador egípcio Maneto, em Jósefo, contra Apion. O primeiro é o relato de Maneto sobre a expulsão dos Hicsos. O nome é dado por Maneto, e seu assentamento na Judéia, onde encontraram a cidade de Jerusalém. Jósefo então chega à conclusão de que os Hicsos de Maneto eram os judeus do Êxodo, embora o próprio Maneto não faça tal conexão. O segundo, ambientado cerca de 200 anos depois, conta a história de Osarsep. De acordo com Jósefo, Maneto descreveu Osarsep como um sumo sacerdote tirânico de Osíris em Heliópolis. O faraó Amenófis tinha o desejo de ver os deuses, mas para isso ele primeiro teve que limpar o Egito de leprosos e outras pessoas poluídas, colocando 80.000 deles para trabalhar nas pedreiras e, em seguida, confinando os avaris, os egípcios na capital no delta do leste. Lá, Osarsep tornou-se seu líder e ordenou-lhes que abandonassem a adoração aos deuses e comessem a carne dos animais sagrados. Os Osarsefitas então convidaram os Hicsos de volta ao Egito e, junto com seus novos aliados, levaram Amenófis e seu filho Ramsés ao exílio na Núbia e instituiu um reinado de 13 anos de opressão religiosa. Cidades e templos foram devastados, as imagens dos deuses destruídas, os santuários transformados em cozinhas e os animais sagrados assados no fogo, até que finalmente Amenófis e Ramsés voltaram para expulsar os leprosos e os Hicsos e restaurar a velha religião egípcia. No final da história, Maneto relata que Osarsep adotou o nome de Moisés. Bem semelhante à história de Moisés, confirmada por um egípcio. Maneto provavelmente tinha um informante judeu. Os egípcios frequentemente faziam piada com a história do Êxodo, judeus, Moisés e Yahvé. Outra evidência é o relato de Tácito. Uma multidão heterogênea foi assim reunida e abandonada no deserto. Enquanto todos os outros párias lamentavam preguiçosamente, um deles, chamado Moisés, aconselhou-os a não procurar ajuda para deuses ou homens, visto que ambos os haviam abandonado, mas para confiar em si mesmos e aceitar como divina a orientação do primeiro ser, por cuja ajuda eles deveriam sair de sua situação atual. Por seu relato, o faraó Bócoris, sofrendo de uma praga, baniu os judeus em resposta a um oráculo do deus Zeus Amon. Para fechar com chave de ouro, a arqueologia encontrou inscrições proto-hebraicas em cavernas na península do Sinai, Egito, mencionando Moisés e evidenciando o Êxodo. Conclusão: Moisés realmente existiu,